Ok, pessoal. Então, nós paramos no bloco anterior, aqui, ó. Bem aqui. Eu quero chamar sua atenção para essas duas sentenças. Ó. Se não quer, então não P. E essa não P ou que? Veja bem. Se não quer, então não P, eu tenho aqui o se então. Lembra da regra do se então? VF igual a F, não é isso? A regra do se então, VF igual a F. Então olha o que vai acontecer. Eu vou olhar daqui para cá, porque a primeira eu estou vendo é não que. Então eu vou olhar primeiro para o não que e depois para o não P. Então eu vou olhar aqui, ó, nesse sentido, daqui para cá, ou seja, para a esquerda. Aqui tem VF? Não. Então dá verdadeiro. Aqui tem VF? Tem, ó, VF. Então vai dar falso. Aqui tem VF? Não, tem FV. Então dá verdadeiro. Aqui tem VV, então também dá verdadeiro. Presta bem atenção nisso aqui. Mas presta bem atenção nisso aqui. Porque essa ordem, ela não pode mudar. Se não que, então não P. Porque se você enxergar do não P por não que, você vai ter FV aqui, que vai dar a verdade. Então você não pode inverter essa ordem, tá? Olha o que nós falamos aqui, ó. Se P, então que? VF igual a F. Vai dar falso? Vai dar falso. Porque, ó, VF, falso. VF também vai dar falso. Porque eu estou olhando do não que para o não P. VF, falso. Os outros tudo verdadeiro. Ok? Agora olha essa, o não P ou que. Não P ou que. Esses dois. Regra do ou. Diz que pelo menos uma tem que ser verdadeira. Ó. Não P ou que. Não P ou que. Pelo menos uma tem que ser verdadeira. Então aqui vai dar verdade. Não P ou que. As duas são falsas. Então aqui vai dar falso. Certo? Então aqui vai dar falso. Falso. Não P ou que, ó. Não P ou que. Verdadeiro e verdadeiro. Que na regra do ou, diz que pelo menos uma tem que ser verdadeiro, não é isso? Na regra do ou, diz que pelo menos uma tem que ser verdadeira. Aqui, ó, eu estou com não P ou que. Não P ou que, ó, pelo menos uma é verdadeira. Aqui as duas são falsas, aqui pelo menos uma é verdadeira e pelo menos uma é verdadeira. Sempre onde pelo menos uma for verdadeira, vai dar verdade. Aonde as duas são falsas, vai dar falso. Olha por que eu quero te chamar a atenção. Você percebeu que essa sequência é exatamente igual a essa sequência? E é igual a essa sequência aqui também. Quando as sequências são iguais, como você está vendo, nós dizemos que temos uma equivalência lógica. Olha isso. Eu posso dizer, vou chamar aqui, ó, de equivalência. Equivalência lógica. Olha aqui. Se eu tenho se P, então Q, equivale a falar o quê? Se não Q, então não P, que equivale a falar o quê? Não P, não P, ou Q. Ó.
essa equivalência aqui, essas três, essa e essa. Você não pode perder isso. Não pode, de jeito nenhum. Memoriza, grava o que for. Isso aqui, ó, despenca em prova. E eu vou te dar exemplo de cada uma delas. Eu faço questão porque isso sempre está caindo em prova. Por exemplo, vamos escrever assim, ó. Vou te dar o exemplo de cada uma delas para você não perder. Olha aqui. Vamos supor. Se Pedro olha que frase boa. Se chove, olha aqui, ó. Se chove, vírgula. Então eu levo o guarda-chuva. Faz sentido? Faz. Ó, se chove, eu levo o guarda-chuva. É o mesmo que falar, se chove, então eu levo o guarda-chuva. O então está escondido, ele não aparece aqui, mas você sabe que ele existe. É uma forma de você representar também o se então. Ó, se chove, vírgula, eu levo o guarda-chuva. É a mesma coisa que falar, se chove, vírgula, então eu levo o guarda-chuva. Ok? Muito bem. Ele pede a equivalência lógica de uma frase como essa. Aí tem essa opção aqui, olha, gente. Se eu não levo o guarda-chuva, se eu não levo o guarda-chuva, vírgula, então não chove. Vocês me perdoam, às vezes eu fico na frente de vocês, é porque eu sou canhoto, e o canhoto ele tem essa dificuldade, né? Se eu fosse dessa, ó, rapidinho. Mas me perdoa, tá, pessoal? Me dá esse crédito aí. Olha aqui, ó. Se eu não levo guarda-chuva, então não chove. O examinador te dá uma frase como essa: se chove, então eu levo guarda-chuva. Aí ele fala assim, ó, falar isso equivale a falar isso aqui, ó. Se eu não levo guarda-chuva, então não chove. A pessoa que não conhece o raciocínio lógico, ela jamais marcaria uma frase como essa para ser a equivalência lógica. Ela ia falar o quê? Se não chove, então eu não levo guarda-chuva. Tem gente que pensa, até parece que São Pedro vai condicionar mandar ou não mandar chuva se alguém levou ou não levou um guarda-chuva, né? Ó, falar se chove eu levo o guarda-chuva é a mesma coisa que falar se eu não levo o guarda-chuva, então não chove. Você vai inverter a ordem das duas e vai negá-las, que foi o que eu fiz aqui, ó. O se P, então que, virou se não que, então não P. Tá vendo? Eu inverti a ordem, o que veio para cá, o P foi para lá. Veja, e eu neguei as duas. Foi não P e veio não que. Olha lá, ó, eu vou inverter a ordem. Eu não levo o guarda-chuva, vem para cá. Não chove, vai para lá. Olha lá, ó. Se eu não levo o guarda-chuva, então não chove. Você inverte a ordem das duas proposições e nega as duas proposições. E além dessa, tem essa aqui também, ó. Ó, não P ou que. O meu P está fazendo o papel de quem diz chove. Então vai ficar não chove ou eu levo o guarda-chuva. Ó, não chove. Não chove. Ou eu levo o guarda-chuva. Guarda-chuva.
não chove, não chove ou eu levo o guarda-chuva. Está representando aqui, ó, não chove ou eu levo o guarda-chuva. Você sabe que cada letra dessa representa uma sentença, representa uma frase, não é isso? É assim que funciona. Você não pode perder a equivalência lógica, de jeito nenhum, tá certo? Isso aqui é super importante. Muito bem. Vamos agora dar continuidade ao nosso assunto. Eu agora vou mudar um pouco. Eu vou fazer assim, ó. Presta bem atenção, hein? Para a gente agilizar as nossas aulas. Vou colocar assim, ó, definições, tá? Definições. Definições. 1. Tautologia. Tautologia. Já falei. Vamos organizar a nossa aula. Ó, o que é uma tautologia? É quando todos os valores lógicos de uma sequência, de uma sentença, são verdadeiros. Quando os valores são verdadeiros. Número 2. O que é uma contradição? É quando os valores são falsos. Ó, então lá, tautologia, todos os valores são verdadeiros. Contradição, quando os valores são falsos. Aquela sequência que você viu, já te dei exemplo, certo? 3. Contingência. Contingência. Quando os valores são diferentes. Quando eu não tenho todos os valores iguais. A tabela verdade que você viu, o que mais tem ali é exemplo de contingência. Você pode entender quando que uma sentença é uma contingência. Quando ela não é nem tautologia e nem contradição. Ó, quando que ela é uma contingência? Quando ela não é nem tautologia e nem contradição, tá? E nem contradição. Isso é uma contingência, quando ela não é nenhuma tautologia e nenhuma contradição. Aí nós temos aqui a equivalência lógica. Quando que eu tenho uma equivalência lógica? Quando duas sentenças, duas ou mais, né, pessoal? Você tem uma equivalência quando duas ou mais, tá? Ou mais sentenças apresentam
suas sequências de valores lógicos iguais entre si. Ó, é quando duas ou mais sentenças apresentam suas sequências de valores lógicos iguais entre si, certo? Você viu lá aquele exemplo, né? Ó, se P então Q equivale, ó, símbolo de equivalência lógica, tá, pessoal? Esses três traços, muito parecidos com a matemática, são só dois, no raciocínio lógico são três. Se não P, se não Q, então não P, que equivale a não P ou Q. O que eu quero dizer? Duas ou mais apresentam suas sequências lógicas de valores lógicos iguais entre si. Que é essa sequência aqui, VF, VV. Essa sequência, VF, VV. Essa sequência, VF e VV. Você percebe que todos eles têm a mesma sequência. Portanto, eu posso dizer que existe uma equivalência lógica entre se P, então Q, se não Q, então não P, e não P ou Q. Todos eles são equivalentes entre si. Ok, pessoal? Desse jeito. 5. Eu posso escrever aqui negação. 5, negação. O que é a negação? Você pode entender que é negação? Então, quando eu tenho duas sentenças que apresentam seus valores lógicos, o quê? Opostos entre si. Não é isso? Olha aqui, ó, vou te dar um exemplo. P e Q, não P ou não Q. Presta bem atenção. Como que é o P e Q? V, F, F e F. Não é isso? O P e Q. Ó, vou organizar isso aqui um pouco melhor. Deixa eu dar um exemplo aqui, ó. P e Q, não P ou não Q. Quem é P e Q? V, F, F, F. Nós vimos isso na tabela verdade. Não P ou não Q, ficou F, V, V, V. Só você pegar a sequência e colocar os valores opostos. Não é isso? Você vai apresentar ela, olha lá, apresentam seus valores lógicos opostos entre si. V ficou F, F ficou V. Tá vendo? Isso, quando isso acontecer, nós temos uma negação. Tá bom, pessoal? Muito bem. Eu quero falar com você agora de argumento. Quero falar com você de argumento. Vai ser a definição número 6. Tá? Nós vamos colocar aqui a definição número 6, que é argumento. Definição 6. Argumento. O
que nós temos no argumento? É um conjunto de sentenças que nós vamos chamar de premissas. Premissas e conclusões. Tá? Um conjunto de sentenças entre premissas e conclusões que se relacionam, conjunto de premissas e conclusões que podem ser verdadeiras ou falsas. Agora sim, que se relacionam entre si concordando ou não a conclusão com as premissas. Olha só, é um conjunto de sentenças que podem ser verdadeiras ou falsas, que se relacionam entre si, concordando ou não a conclusão com as premissas. Agora vai importante que eu vou falar aqui, ó. Se a conclusão concorda com as premissas, e se a conclusão discorda das premissas. Duas coisas. Se a conclusão concordar com as premissas, nós chamamos de argumento válido. E se a conclusão discorda das premissas, nós chamamos de argumento inválido. Ok? Se a conclusão concorda com as premissas, nós chamamos de argumento válido. Se a conclusão discorda das premissas, nós chamamos de argumento inválido. E eu tenho que te dar exemplos desse assunto para você entender exatamente o que está acontecendo aqui. E você preste bastante atenção, porque argumento também é um assunto muito explorado, tá, pessoal? Vamos lá. Já associou. Vamos ver. Argumento. O que é isso? É um conjunto de sentenças. Essas sentenças são classificadas entre premissas e conclusões. E elas podem ser verdadeiras ou falsas. Eu vou te explicar o que quer dizer isso. E elas relacionam entre si, concordando ou não a conclusão com as premissas. Se concordar, é um argumento válido. Se não concordar, é um argumento inválido. Provavelmente você não entendeu nada do que eu falei aqui, mas vai entender quando eu te der os exemplos. Tá bom? Olha só. Vou te dar aqui alguns exemplos. Exemplo.
Eu vou chamar de P1, P2, P3, P4, P5. Tem aqui 5 premissas, tá? 5 premissas, por exemplo. Todo gato é azul. Todo gato é azul. Gato azul. Ok. Premissa 2. Vou colocar aqui mais esse. Não. Tá bom, deixa. Premissa 2. Tudo que é azul voa. Premissa 3. Tudo que voa bota ovo. Tudo que bota ovo é gago. Tudo que é gago, tudo que é gago late. Pronto. Olha que doido. Agora vamos a algumas conclusões. Conclusão 1. Todo gato bota ovo. Conclusão 2. Tudo que é gago é azul. E vamos colocar aqui a conclusão 3. Tudo que late não, vou colocar aqui, ó. Todo gato late. Todo gato late. Ok? Bom, nós temos aqui um total de 5 premissas e 3 conclusões. Nós vamos chegar às conclusões em cima das premissas, ok? Eu vou te dar uma dica de como fazer isso. Sempre que você vê a palavra todo e as variantes, né? Todo, toda, todas, todas, tudo, vai sempre estar falando de 2 conjuntos. Que conjunto? Um conjunto dentro de outro conjunto. Você quer saber direitinho como é que isso acontece. E eu quero te ensinar. Daqui um pouquinho, depois daquela água. Tá bom? Aguenta aí. Não termina, não sai daí não. É rapidinho. Tá joia? Aguenta que nós vamos fazer isso agora. Já.